Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, deu certo. Pai do Senhor, boa noite a todos. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na casa dEle, juntos adorarmos a Deus e desfrutarmos desse tempo de comunhão e também desse momento da palavra de Deus, que é o momento que nós somos cada vez mais cheios, alimentados pela palavra do Senhor. Amém? Eu quero ministrar algo ao coração dos irmãos, aquilo que Deus colocou ao meu coração. Livro de Mateus, capítulo 7, e o verso 24 da palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mateus, capítulo 7. Glória a Deus. E o versículo 24, bem conhecido, diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Próximo. E caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos, e deram com impeto ou contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Da mesma forma, caiu a chuva, os rios, e sopraram os ventos contra aquela casa, e ela caiu, e desabou, e foi grande a sua ruína. Amém, querido? Pode tomar seu assento. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Essa tarde eu estava meditando na palavra de Deus, e o Senhor me trouxe ao meu coração sobre esse ensinamento que Jesus está passando aos seus discípulos, que Jesus está ensinando. E o interessante é que Jesus aqui, ele está falando de dois tipos de pessoas. Jesus está falando de dois tipos de homens. E para que nós possamos entender qual o contexto de Mateus 7, 24, já praticamente no final do capítulo 7, nós precisamos voltar a Mateus capítulo 5, que tem por título o Sermão da Montanha, aonde Jesus vai identificar dois tipos de pessoas, e é sobre esses dois tipos de pessoas que Mateus 7, 24 está falando. A Bíblia vai dizer que uma multidão se achega e Jesus se assenta ao monte, e os seus discípulos então se aproximam de Jesus para ouvi-lo, e Jesus então se dispõe a ensiná-lo. Todos aqui, eu creio que conhecem o Sermão da Montanha, começa com as bem-aventuranças, e Jesus vem ensinando os seus discípulos, e a multidão que também estava ali a acompanhar aquele ensinamento que Jesus estava passando. Jesus começa a falar sobre as leis, Jesus ensina sobre a oração, Jesus ensina sobre o jejum, sobre os falsos profetas, e Jesus, ele ensina aos seus discípulos naquele momento. E o interessante é que Mateus 5, a Bíblia vai falar, se puder colocar ali para nós, Mateus 5, aleluia, Jesus. A Bíblia vai falar que Jesus vendo a multidão, Mateus capítulo 5, verso 1, glória a Deus, aleluia, Jesus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. E aí começa o sermão com as bem-aventuranças. O interessante é que a multidão Jesus estava vendo, mas os discípulos ele estava ensinando. Porque há uma grande diferença entre você ser multidão que segue Jesus e você ser discípulo que está próximo de Jesus. Porque a multidão é aquela que segue Jesus de longe, o discípulo é aquele que está de perto. A multidão é aquela que procura receber o milagre, a multidão é aquela que procura saciar a fome, diferente dos discípulos, que é aqueles que participam do milagre, diferente dos discípulos, que é aqueles que saciam a fome.
Aleluia, Jesus. Então há uma grande diferença. Jesus contempla a multidão, mas Ele chama para perto os seus discípulos. E nós temos que entender quem nós somos em Deus. Se é a multidão que só estamos esperando receber algo da parte do Senhor, ou se nós somos discípulos que queremos participar daquilo que o Senhor está fazendo. Se nós queremos estar junto, participantes, atuantes do que o Senhor quer fazer no meio da sua igreja. Depende de nós sermos a multidão ou sermos os discípulos. E entendendo isso, Jesus então ele vai ensinar o Sermão da Montanha, e você pode ler em casa, querido, Mateus 5, 6 e 7, e então nós chegamos em Mateus capítulo 7, verso 24, aonde Jesus ele vai fazer essa diferença entre a multidão e entre os discípulos. E ele começa dizendo assim, se puder colocar ali para mim de novo, Mateus 7, 24, aleluia, Jesus. Todo aquele, pois que ouve essas minhas palavras. E o interessante é que Jesus começa dizendo, todo aquele. Jesus então, ele dá a oportunidade para que todos possam participar. Jesus então dá a oportunidade para que todos possam se achegar até Ele. Para que todos possam ser discípulos do Senhor. E a decisão é nossa se nós iremos chegar até o Senhor e iremos participar daquilo que o Senhor está fazendo. Então Jesus começa dizendo, todo aquele, ou seja, você tem a oportunidade de participar do que o Senhor está fazendo. A decisão é sua. Pois todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e... Você sabe, irmão, você é crente e... Amém? Está comigo? Glória a Deus. E algo interessante também é que, além de Jesus chamar a todos, nessas duas pequenas palavras, a Bíblia diz, todo aquele. Perceba que a Bíblia, além do Senhor chamar a todos, mas ali o Senhor está falando no singular, todo aquele. Ou seja, embora Jesus chame a todos, mas há uma responsabilidade individual de cada um. Porque quando nós, irmão, estamos diante de uma multidão, não há quem é responsável, todos vão. Mas agora quando você se torna discípulo, há uma individualidade do Senhor para com você. Por isso ele diz, todo aquele. É individual. Há uma responsabilidade, comprometimento, quando o Senhor fala, todo aquele. É um indivíduo, é alguém. O Senhor está diferenciando. Então ele diz assim, que ouve essas minhas palavras. Que palavras são essas? Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7. Tudo que Jesus vinha ensinando, quando ele se assentou no monte ali, ele estava falando. Essas palavras que o Senhor está dizendo, quem ouve as minhas palavras... Aleluia, Jesus. Dois tipos de pessoas, multidão e discípulos estavam ali. Jesus vai dizer, aquele que ouve e as pratica, é semelhante ao homem prudente. Aleluia, Jesus. E olha só, querido, que ouvir e praticar geram resultados. Ouvir e não praticar também geram resultados. Depende da forma como você vai reagir. Depende da forma como você vai lidar diante daquilo que o Senhor está falando sobre a sua vida. A palavra está sendo liberada, a palavra está sendo dita, mas qual é o nosso posicionamento? Ou apenas ouvirmos ou colocarmos em prática o que está sendo dito, a vida que está sendo liberada sobre esse altar? Vai depender de nós. Aleluia, Jesus. E o interessante é que há uma semelhança entre os dois homens que Jesus vai citar, entre o homem prudente e o homem sensato, que os dois ouviram. Os dois ouviram da palavra. A multidão ouve, os discípulos ouvem. Os dois homens da história que Jesus está contando ouviram da palavra. E a semelhança disso é que ouvir significa construir. Porque Jesus disse, aquele que ouve e as pratica é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando o Senhor está dizendo que
aquele homem ouve, ele está dizendo, aquele homem constrói. Mas não é só o homem prudente, é o homem sensato também constrói. Aleluia, Jesus. Os dois estão construindo porque os dois estão ouvindo. Só que a diferença não está sobre construir uma casa. A diferença está sobre onde construir essa casa. Porque, irmão, ouvir todos ouvem, mas praticar são poucos. Aquilo que está sendo dito pelo nosso Senhor. Então, quando Jesus fala, aquele que ouve, ele está falando, alguém está construindo. E aparentemente, irmão, é bonito, porque há uma casa sendo construída, mas o texto não dá ênfase na casa. O texto dá ênfase aonde a casa está sendo construída. Porque muitas vezes, irmão, nós nos preocupamos demais como a casa está ficando, como nós aparentemente estamos demonstrando ser alguma coisa. Aleluia, Jesus. Porque estamos ouvindo. E é lindo, irmão, ouvir. Nós chegamos aqui, irmão, e ouvimos uma palavra e somos abençoados por essa palavra. Parece que, irmão, nós nos emocionamos, nos derramamos aos pés do Senhor. Mas, e depois? Ouvir é construir, mas não é sobre o que estamos construindo, mas sim aonde estamos construindo. Se ouvir é construir, irmão, praticar é edificar. Se ouvir é construir, praticar é edificar. Aleluia, Jesus. E o Senhor está nos chamando, querido, a essa prática de edificarmos sobre a rocha. O interessante é que o texto não diz sobre uma rocha, mas diz sobre a rocha. Aleluia, Jesus. Porque a edificação tem que ser sobre ele. Aleluias. Eu sinto Deus nessa palavra, querido. Quando o Senhor estava falando ao meu coração, Ele disse, fala minha igreja. Aleluias. Que muita palavra de vida está sendo liberada sobre esse altar. Eu estou sentindo graça de Deus aqui, querido. O Senhor falou ao meu coração, palavra de vida está sendo liberada sobre esse altar. Mas filho, sabe o que acontece quando chega na segunda-feira, quando chega na terça? Aquilo que foi dito não é praticado. Então a vida continua do mesmo jeito. O Senhor está chamando a responsabilidade para que a palavra que está sendo liberada sobre esse altar seja uma verdade vivida na sua vida. Eu estou sentindo graça de Deus aqui, querido. Rabaia somanaya subricandaramanássia. Porque ouvir é bonito, nós estamos construindo algo, mas é sobre onde você está construindo. Palavra de vida está sendo liberada. Mas o que você faz na segunda-feira com ela? O que você faz na terça? Aí na quarta você vem e Deus libera uma palavra de vida de novo, e você ouve, e a casa começa a ser construída, está bonita, mas o Senhor está dizendo assim, e na quinta, aonde que essa casa vai ser edificada? E na sexta, aonde que essa casa vai ser edificada? Arabaia sobranaia sobredécia. Ei, Espírito Santo. É lindo, aparentemente a casa está construída, mas o Senhor não está preocupado pelo quanto de construída a casa está sendo para o lado de fora, mas sim pelo lado de dentro. Não importa se a casa é de tijolo ou de madeira, não importa, o texto não fala sobre isso. Se a casa, irmão, é de dois andares ou só um, não. O texto não fala sobre isso, o texto fala assim, aonde é edificada, se é na areia ou se é na rocha. Ei, se é em Cristo, aonde está sendo edificada essa casa. A palavra está sendo liberada, Cristo está sendo liberado sobre esse altar. Quem está comigo nessa noite? Oh, Espírito Santo, sai. Meu Deus. Jesus usa essa ilustração da casa sendo construída para gerar uma visão, para que eles possam entender o que Cristo está falando. Muitas das vezes, irmão, o Senhor precisa gerar em nós algo dentro de nós, para que nós possamos começar a contemplar o que o Senhor está fazendo. Jesus diz, aquele que ouve e as pratica é semelhante ao homem prudente. Aí eles ainda ficam meio assim,
Aí Jesus então vem para facilitar para eles assim: é semelhante ao homem que edifica sua casa sobre a rocha. Irmão, todo mundo sabe aqui como é a construção, ou pelo menos já vimos como funciona. Então o Senhor traz para eles um entendimento do que o Senhor está falando. O Senhor está dizendo assim: ei, não é complicado demais, eu estou mostrando a realidade para você do que é. Basta você praticar, basta você fazer, basta você colocar em prática aquilo que o Senhor está dizendo, que o milagre vai acontecer. Aleluias, aleluias. A ênfase não é na casa, no quanto ela está sendo construída pelo lado de fora, mas é aonde ela está sendo edificada. Não basta só ouvir, não basta só receber, é o que você faz com aquilo que você recebe. É a resposta que você vai dar para o Senhor, o que você vai entregar a Ele. Araia, sonarábia, sai. Porque, irmão, nós podemos sair daqui de um culto impactado pela palavra de Deus, mas chegar na segunda-feira, irmão, e perdemos tudo aquilo que recebemos aqui, porque, irmão, deixamos de colocar em prática o que ouvimos nessa casa que está sendo liberado. O que muda, irmão, a vida de um homem e de uma mulher, não é simplesmente o que ela ouve, mas o que ela coloca em prática. É isso que Jesus está trazendo, o ensinamento. Então Jesus faz essa diferença entre as duas pessoas. A multidão é aquela que só vai ouvir, mas não vai praticar, porque só quer receber o milagre, mas não quer entregar. Não quer ser participante, não quer ter comprometimento, não quer ter relacionamento, não quer se envolver demais com Cristo, porque sabe que muitas coisas vão causar dores. Por quê, irmão Jonathan? Porque construir sobre a rocha é difícil. Irmão, é muito mais simples você edificar algo sobre a areia. Não gera transtorno, não gera dor de cabeça. É fácil, é simples. Mas o relacionamento com Cristo, irmão, vai depender do quanto você vai furar a rocha, do quanto você vai estar penetrado em Cristo, do quanto você tem dele e ele tem de você. É do quanto você está inserido em Cristo e Cristo em você. Não, tá bom assim, irmão Jonathan. Eu venho aqui, ouço uma palavra do pastor, eu saio daqui emocionado, a palavra me toca, é lindo, eu saio daqui com a casa transbordante. Mas chega na segunda-feira, querido, a Bíblia vai dizer que as chuvas vêm, os ventos vêm, os rios vêm, e é ali que vai ser provado essa casa. Aleluias. É ali que vai mostrar onde essa casa está edificada. Aleluias. Se é sobre a rocha que é o Senhor, ou sobre a areia que é simples demais fazer. Você está entendendo? Aleluia. Glória a Deus. Mais do que aparentemente bonita, deve ser profundamente alicerçada. Mais do que uma casa aparentemente bonita que está sendo construída pelo lado de fora, o Senhor deseja que seja profundamente alicerçada na rocha. Aleluia, Jesus, porque é o fundamento que vai dar sustento, é o fundamento que vai provar aonde você está firmado. E o interessante é que a Bíblia vai dar 3 quesitos que vão apontar aonde essa casa está firmada. Primeiro vai falar sobre a chuva, sobre os ventos e sobre o rio, céu, ar e terra. Céu fala de Deus, provação do Senhor. Ar, sobre os principados e potestades que habitam nas regiões. Eles vêm para tentar te derrubar. E terra, muitas vezes aquelas pessoas que vêm para tentar te impedir, para te paralisar, ou para te tocar, para ver se essa casa está edificada. O Senhor está dizendo assim, existem 3 questões no mundo espiritual que vão provar aonde essa casa está edificada. Ou Deus vai mandar chuva dos céus
para provar. Ou os demônios vão se manifestar, querido, e vão atacar essa casa com forte vento, ou pessoas vão se levantar do seu lado e você nem vai entender, e aí você perde a linha e sai do controle. Deus permite que essas coisas aconteçam, para que a realidade dessa casa venha à tona. A prática da palavra de Deus vai revelar aonde você está. Aleluia, Jesus. E olha só que interessante. Glória a Deus. Mais do que belos ouvintes, devemos ser firmemente praticantes. Lembra de Pedro? Quando Jesus chega para ele, diante de uma noite ou de uma madrugada em que ele havia pescado e frustrado, Jesus chega até ele e diz: olha, volte, lance a rede de novo. Pedro, cansado, ele disse: Senhor, pescamos a noite toda, mas sobre a tua palavra, sobre a tua palavra. O que aconteceu com Pedro? Ele ouviu e decidiu colocar em prática. Aleluia, Jesus. E sabe o que aconteceu? O resultado de uma vida de obediência é uma vida de milagres. O resultado de quem ouve e pratica, irmão, é uma vida de milagres. Por isso que a Bíblia vai falar: e a pesca maravilhosa. Porque quem ouve e obedece vive maravilhas, vive promessas, alcança milagres. Aleluia, Jesus. O improvável acontece, o impossível acontece, porque você é alguém que vem no culto e não só ouve, mas chega na segunda-feira e pratica aquilo que ouve. Irmão, e mesmo diante de nossas falhas, contar um breve testemunho. Eu trabalho à noite, saindo daqui eu vou para o trabalho, e passo a madrugada toda trabalhando. Glória a Deus por isso, que o Senhor colocou um trabalho que eu posso ficar a madrugada toda orando. Glória a Deus. Aquele que me busca de madrugada me achará. Então o Senhor me falou assim: então vai que... Glória a Deus, amém? E certa sexta-feira eu fui trabalhar. Trabalhei das 11 até 1h30 da manhã e voltei para casa, e depois eu ia trabalhar às 5. Isso era da sexta para o sábado. Cheguei em casa no sábado de madrugada, comi alguma coisa e fui orar, e coloquei o telefone para despertar. Quando foi 7 horas da manhã, irmão, eu acordei. Perdi o horário. Só acordei com o telefone com 20 ligação da empresa. E aí? Desesperado. Aí sabe o que acontece, irmão? Ser humano, o inimigo vem e fala assim: ei, diz que aconteceu alguma coisa, fala que aconteceu algum imprevisto, você mente. Aí eu levantei, conversei com a minha esposa, falei assim: não, eu preciso falar a verdade, porque a verdade não é apenas uma palavra, é uma pessoa. Mesmo diante das minhas falhas, a verdade precisa ser dita. A verdade não é apenas uma palavra que eu vou falar sobre alguém. As pessoas vão ver Cristo mesmo diante das minhas falhas, quando eu ainda falo a verdade. Mandei mensagem, falei: olha, desculpa, mas eu não acordei. Coloquei o telefone para despertar, mas não acordei, acordei só agora. Não me responderam. Segunda-feira, falei para minha esposa: já vamos ver outro emprego, porque não falaram nada. Chegou segunda-feira, fui trabalhar 3 horas da manhã e nada. Quando deu 8 horas da manhã, o gerente veio me cumprimentar. O que aconteceu sábado? Não acordei. Passou, vai lá no RH. Cheguei lá no RH.
O rapaz começou a conversar comigo. E a conversa foi indo. Irmão, eu saí do RH pregando para o cara do RH, falando de Cristo. Porque ele perguntou: o que aconteceu? Eu disse: eu preciso te falar a verdade, eu não acordei. Botei o telefone para despertar, mas eu não acordei. Mas Cristo está sendo glorificado diante dessa ação. Mesmo diante da minha falha, eu não deixo de negar o meu Senhor. Eu preciso falar a verdade. O que é isso? É ouvir a verdade e praticá-la. O Senhor está dizendo assim: mesmo diante da sua falha, não deixe de falar a verdade, porque ela vai tocar coração de pessoas, ela vai influenciar lugares, ela vai tocar em pessoas. Irmão, aquele homem saiu daquele escritório, irmão, chorando, me deu um abraço e disse: ei, hoje eu aprendi com você, irmão. Um homem de quase 60 anos aprendeu com um jovem de 28. Ele disse: ei, hoje eu aprendi com você. Porque mesmo diante das minhas falhas, eu ainda preferi falar a verdade, porque não é sobre uma palavra, é sobre Ele, é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a verdade, a verdade. Então, irmão, eu não sei, diante do percurso da vida, quais as falhas que você cometeu, mas essa casa ainda pode ser construída sobre a rocha. Essa casa ainda pode ser construída sobre a rocha. Mesmo que seja difícil, mesmo que segunda-feira, quem sabe, eles podem até querer te mandar embora, mas se depender do Senhor, irmão, o milagre vai acontecer. Algo vai acontecer na sua casa. Tudo isso porque você, irmão, decidiu obedecer. Aquele que ouve e pratica. Aleluia, Jesus. Meu Deus, o tempo voa. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, 1 Reis 13, não precisa abrir. A Bíblia vai falar sobre um homem de Deus. Depois você pode ler. A palavra vai dizer que o Senhor deu uma ordem a esse homem de Deus. A Bíblia fala homem de Deus. Deus diz: vai até ajudar. Fala, Jeroboão, assim, assim, assim. Quando você voltar, não volta pelo mesmo caminho, não pare na casa de ninguém e vem. Esse homem de Deus obedeceu o que o Senhor lhe tinha dito. Ele foi em Judá, falou o que tinha que ser falado, e estava voltando por outro caminho, como o Senhor lhe tinha ordenado. Só que durante um percurso, a Bíblia vai falar que havia um velho profeta, que sabia que esse homem de Deus estava na cidade. Então ele vai ao encontro desse homem e diz: olha, vamos lá em casa, eu tenho um pouco de pão, você pode tomar uma água, descansar um pouco, depois você continua. Ele disse assim: olha, Deus me deu uma ordem, eu não posso parar, eu não posso entrar na casa de ninguém, eu vim por um caminho, tenho que ir pelo outro. Aí aquele profeta diz assim: um anjo me apareceu e disse para você ir lá em casa. A Bíblia vai dizer que aquele homem de Deus, então vai. Chega lá, ele se alimenta, e quando está indo embora, você conhece a história, a Bíblia vai dizer que um leão o mata, o fere e o mata. E ali acaba a história de um homem de Deus. A história de um homem de Deus acaba sendo morto por um leão, que ouviu, mas não concluiu o que o Senhor lhe havia dito. Irmão, não basta apenas fazer uma metade, ou uma meia verdade, ou é a verdade completa, ou você morre por um leão. É por isso que tem pessoas, irmãos, que os seus projetos estão sendo dragados pelo leão. A Bíblia vai dizer que Satanás fica rugindo como leão, buscando a quem possa dragar. É por isso, irmão, que quando você não pratica a palavra de Deus, quando você não coloca em obediência aquilo que você ouve do Senhor, projetos, sonhos, finanças, irmão, são dragados por esse leão.
E assim acaba-se a história de um homem de Deus que não concluiu aquilo que o Senhor lhe havia dito. O Senhor nessa noite nos chama a atenção a essa responsabilidade, a concluir com êxito aquilo que o Senhor depositou sobre as nossas mãos, irmão. Se é para fazer, vai e faça. Conclua o que o Senhor colocou sobre as suas mãos. Não permita que esse leão, irmão, venha roubar e matar os seus sonhos, destruir aquilo que o Senhor colocou sobre a sua vida. Não permita que a sua história acabe, irmão, dentro da boca de um leão. Não, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida, querido, em nome de Jesus. A sua história não vai acabar dentro da boca de um leão, mas sim concluindo a missão que Deus te entregou. Aleluias, aleluias, glória a Deus, glória a Deus. O homem de Deus começou bem, mas terminou mal. Aleluias. E para nós concluirmos, lembra de Moisés? O Senhor disse: fala a rocha. Mas da última vez funcionou. Agora é para falar. Não surgiu água. Vamos fazer do método antigo. Ele ouviu, mas não obedeceu. Um homem que na Bíblia é considerado amigo de Deus. Irmão Jonathan, e amigo de Deus falha porque somos seres humanos. Mas o Senhor está nos chamando a esse lugar de entendimento, de obediência daquilo que Ele tem liberado sobre as nossas vidas. Por quê, irmão? Porque quando nós não obedecemos, assim como Moisés, promessas não são alcançadas. Ele não conseguiu, Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida, por conta de uma falha, por conta de uma desobediência. Irmão, às vezes nós não levamos em consideração algumas desobediências que nós cometemos diante do Senhor, mas deixa eu te falar algo. No mundo espiritual isso tem uma consequência gigantesca. Moisés deixou de entrar na terra prometida. Muitas das vezes, irmão, promessas estão guardadas e engavetadas, porque você ainda não começou a praticar aquilo que o Senhor liberou sobre a sua vida. Promessas que ainda não foram alcançadas, que já eram para você estar vivendo, que já eram para você ter alcançado, mas devido à falta do comprometimento com o Senhor, ainda estão guardadas. Mas nessa noite, irmão, o Senhor, através desse entendimento da sua palavra, está nos chamando a um comprometimento. E quando eu cheguei nessa casa, eu dobrei meu joelho, e o que o Senhor falava no meu coração: filho, comprometimento, comprometimento, comprometimento. Porque eu estou liberando palavras de vida sobre essa casa. E tem pessoas que ainda estão vivendo em estado de morte. Eu estou liberando rios de águas vivas fluindo sobre essa casa. Mas ainda tem pessoas decidindo viver estado de morte. Eu disse: Senhor, por quê? Porque ainda não colocaram em prática aquilo que eu estou falando. A partir do momento que eles decidirem, filho, eu mudo história, eu mudo projetos, sonhos, filhos perdidos, casa restaurada, projetos no papel. Aleluia. Eu quero orar por você, querido, amém? Através desse entendimento,
quero orar pela sua vida. Aleluias. Que Cristo seja a verdade vivida todos os dias em nossas vidas. Que Cristo seja a verdade vivida todos os dias em nossas vidas. Não tenha medo de falar a verdade, porque enquanto você fala, o alicerce está sendo aprofundado. Não tenha medo de falar a verdade. Não tenha medo de viver a verdade, porque enquanto você faz isso, você está aprofundando o seu alicerce. Amém? Eu quero orar por você nessa noite. Se você sentir de vir aqui, irmão, à frente, reconhecendo que precisa, aleluia, Jesus, aleluia, Ramando Yanaraya Sobrenaya Sai. Ai, Espírito Santo, Senhor, Tu és fiel e verdadeiro, Jesus. Oh, meu amigo Jesus, o que seria de mim sem você? Eis a Tua noiva, Jesus, eis a Tua igreja, eis os Teus filhos, Senhor, que diante desse entendimento da Tua palavra revelada aos nossos corações, ó Pai, estão aqui, Senhor. Aleluias, porque, Senhor, querem continuar, Senhor, aleluias, mesmo que seja difícil, Senhor, mesmo, Senhor, que ainda seja árduo, mas querem edificar, Senhor, aquilo que estão construindo sobre a rocha, e essa rocha é o Senhor, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, eu declaro sobre cada pessoa, cada vida que está aqui, Senhor, esse novo tempo, essa nova estação, Senhor, em nome de Jesus. Alabaia, soba, narabadaia, sai, sendo vivida, Senhor, todos os dias, sendo alcançada todos os dias, ó Pai, para que as suas histórias não acabem, Senhor, como um homem de Deus que acabou na boca de um leão, ou como alguém que não alcançou a promessa, mas que acabem, Senhor, como Pedro, Senhor, que decidiu obedecer e então recebeu maravilhas na sua vida. Assim eu declaro, Senhor, sobre cada um que está aqui nessa noite, maravilhas dos céus sejam derramadas em nome de Jesus sobre cada vida, cada pessoa que aqui está, Senhor. Maravilhas do alto dos céus venha nessa noite em nome de Jesus. Labaia, soba, narabadaia, sai. Olha o que o Senhor me disse aqui agora. Você está liberado para viver um novo tempo. Você está liberado para viver um novo tempo na presença do Senhor. Uma nova estação chega sobre a sua vida hoje. Agora te toma do alto dos céus, das plantas da sua